Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Cadê meu Grambel? Putz, não trouxe. Eu coloquei. Hoje é dia 28. Sexta, né? Então meio perdido que segue em tiroteio. Tudo bem, galera? Deus abençoe vocês, sejam todos aí bem-vindos. Hoje é sexta-feira, tô meio perdido aqui ainda, né? Apesar de ter acordado faz bastante tempo já, mas ainda tô meio perdido. Hoje é sexta-feira, dia 28, e eu queria compartilhar com você um texto hoje no Evangelho de Marcos. Enquanto você vai procurando aí, a gente vai conversando um pouco, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 31. Evangelho de Marcos. Tudo bem, Jane? Um beijo para quem tá na América aí. Pode esperar um pouquinho, Lorena, que até vou interagir com a galera aqui até eles chegarem aí, tá tudo bem. Tudo bem com vocês? Espero que tenham dormido bem. Todos, né? Todos estejam bem. Eu ontem dormi bem também. Fui no cinema, sim, Sandra. Ontem eu fui no cinema. Assisti o Adão Negro, né? Uau! Show o filme, hein? Show de bola. Recomendo para que você vá também. Hoje a gente tem um cinema aqui em Guaratuba. Que o cinema é bom, mas a pipoca é ruim, né? A pipoca é ruim, mas o cinema é bom. Eu não comi pipoca ontem. Só tomei Coca-Cola. Mas é bom o filme, hein? Bom dia, irmão Eliseu. Deus abençoe, irmã Vijânia, Sônia Maria, Natália Teles, Hilda Maria, Rita Chagas, Sônia Maria, Rosana Maciel, Flávia Prates, Laís Bruno, Vilma Fernandes, Oneida Breiu, Gideone da Silva, Rosemary Barbosa Silva, Rosângela Maria, Mari Loiva, Deus abençoe, Josélia, Manuela dos Santos, Angel Oliver. O filme é muito bom, eu recomendo para que você vá assistir o Adão Negro, muito legal, ri muito, nossa, fez muito bem para minha cabeça. Saí do cinema novinho, dormi, depois cheguei em casa cansado, são 2 horas de filme, né? É Marcos capítulo 3, tá? Verso 31. Marcos 3, 31. Assisti o filme, dei bastante risada. O filme é muito engraçado, é muito legal, né? Muito legal o filme Adão Negro, muito bacana. Eu recomendo que você vá assistir. Se você puder, você vá assistir, é bem legal. Filme bem bacana, né? Você dá muita risada. Eu dei muita risada. Ontem descansei. Eu tô me sentindo descansado hoje, renovado, sabia? Me sentindo renovado, né? Muito legal, gostei muito, né? Para quem gosta de filme um pouco mais violento, assim, né? É que não é tanto assim, mas é, né? Quem gosta de filme mais violento, assim, é bem legal. Eu gostei bastante. Descansou meu cérebro. Manhuaçu, Minas Gerais, o Lei Cavelar. Deus abençoe, Marta de Goiás. Deus abençoe vocês. Olha aí, o irmão Jefferson de Porto Velho, em Rondônia. Deus abençoe. Andressa Pascoaleto, que bom que você dormiu bem. Eu dormi bem também. Dormi muito bem. Eu cheguei em casa, já fui dormir, já era 00:30. Oi, Ruth! E aí, guria? Tô com saudade de tu, hein, Polaca? E o bebê? Cadê nosso bebê? Você vem aqui logo, para o pastor quer ver o bebê. Deve estar grande já, né, Ruth? Oh, meu Deus. Beijo no teu coração, tá? Deus abençoe você. Dá um beijo pro maridão aí. Tô com saudade de vocês. Espero que venham logo, né? Espero que vocês venham logo aqui ver o pastor. Tô com saudade de vocês. Então, tenho visto as fotos aí no Facebook, né? O bebê tá enorme já, né, Ruth? Um beijo, tá? Deus abençoe você.
Deus é bom, né? Irmã Sueli também de Porto Velho, Deus abençoe você, tá aí também. Irmã Eva de Teófilo Otoni, Deus abençoe. Irmã Carla, irmão, é isso aí. Tamo junto, né? Tamo junto aí, tamo junto. Junto e misturado. Olha a irmã Zulene de São Luís do Maranhão. Tava conversando com o pastor Antônio agora de manhã, lá do Maranhão também, né? Meu amigo que tá aí. Um beijo pro irmão Antônio, pra irmã Sara, né? Deus abençoe a galera aí que tá no Maranhão. Irmã Eudem também, Maranhão, Imperatriz, olha aí. Que legal, né? Deus abençoe vocês aí do Maranhão. Irmã Cláudia Luiz, amanhã tem Flamengo e Furacão, né? Ai, ai, ai. Eu não vou ficar cantando vitória antes da hora, para amanhã não ficar chorando, né? Não vou. Então, se o Flamengo ganhar, segunda-feira o pastor tá com a camisa do Flamengo. Que daí já passou a eleição, dá para voltar a usar a camisa vermelha, né? Se o Flamengo ganhar, segunda-feira o pastor usa a camisa do Flamengo. Se o Furacão ganhar, segunda-feira o pastor usa a camisa do Furacão, né? É só isso. Irmã Liliane Alves de Rolim de Moura, Roraima. Oh, meu Deus do céu. Um beijo para vocês que estão tão longe, né? Irmã Dilene? Irmã Dila, é isso aí, né? Leandro Tinti, tudo bem, meu queridão? Um abraço para você também, Deus te abençoe, tá? O irmão Edmar tá aqui, joinvilense, né, irmão Edmar? E Mengão também, né? O Paulo Comete é Colorado, né? Galera, tá acabando aí, né, o Campeonato Brasileiro, tá acabando o ano, né? Tá acabando a eleição também, né? Muito importante, todo mundo jejuando, vai entregar o jejum aí meio-dia pelo nosso presidente. Não é? Isso aí, né? Vai dar tudo certo, né? Olha aí, ó. Irmã Eli de Gílio. Olha aí. Beijo pra galera da página Pátria Amada. Deus abençoe vocês. Um pessoal de Brasília. Eu não vi, eu sinceramente eu não vi ontem futebol. Na verdade, essa semana eu não tenho visto, para ser sincero para vocês. Eu não tenho visto porque eu não tenho tido cabeça para ver algumas outras coisas além da política, né? Eu estou focado nisso essa semana aí. Né, tô orando. Irmã Vilma Eiko, beijo no teu coração, Deus te abençoe. E tenho focado bastante nisso essa semana, então eu não tenho tido tempo de ver outra coisa, quanto mais o futebol, né? Entendeu? Irmã Selma, eu sou furacão, né? Eu espero que o furacão ganhe. Mas se o Flamengo ganhar, também tá bom, né? Mas eu vou torcer pro furacão. Com certeza, né? Voltando aí de São Paulo, né? Não esqueçam, o batismo em São Paulo amanhã começa às 9h30, tá? 9h30 começa o batismo. Provavelmente vamos até meio-dia, né? Provavelmente, tá? Provavelmente até meio-dia. Irmã Irã, bom dia, Deus abençoe. Irmã Marinete, Ceci Garcia, Ivone Tatski, Alberto Oliveira, Ana Nozima, Deus abençoe. Ivani Santos, irmã Ruth Silva, irmã Ana, Tiago Dominos, Deus abençoe. Deus abençoe o Flamengo também, né? Deus abençoe os nossos times para que seja um bom jogo, dê tudo certo amanhã, ninguém se machuque, né? E fique tudo bem aí, né? Olha aí, irmã Ruth Almeida, um beijo para vocês. O filme foi bom, sim, Valcília. O filme é muito bom, né? Um Adão Negro. Recomendo que vocês vão assistir, é muito legal. É muito bom. Vocês já encontraram na Bíblia aí Marcos 3, verso 31? Eu quero falar sobre a família de Jesus. Muita gente não sabe que a Bíblia fala sobre a família de Jesus, sobre os seus irmãos, né? E eu quero aqui falar sobre os irmãos de Jesus, eu quero falar sobre o conceito de família cristão, tá bom? Eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho o que a Bíblia fala sobre isso. Essa passagem ela está em Mateus também, está em Lucas, né? A mesma passagem nos outros 3 evangelhos, só em João que não, né? Eu estou só achando aí que vocês já encontraram, então eu já vou ler,
Tá bom? Posso ler já? Vamos lá, diz assim, ó. Chegando então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? 34. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Feche os seus olhinhos aí, que a gente vai agora orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, Senhor, a Tua voz, que o Senhor possa nos ensinar de uma maneira simples para que todos, Senhor, possamos compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A epígrafe do texto se chama A Família de Jesus. Sempre houve aí uma grande discussão com relação à família de Jesus. Por quê? Porque a gente aprendeu na Igreja Católica Apostólica Romana que Maria morreu virgem, mas isso é mentira, isso não é Bíblia, né? A Bíblia diz que Maria, ela foi casada, né? Casada com José, que José era um homem mais velho, e aí a gente precisa entrar na história, né? E a história então narra a vida de José. A gente sabe que Maria era da descendência de Davi, portanto, Jesus tinha os genes, eu já falei sobre isso esses dias da Maria, né? Porque o óvulo foi colocado no seu ventre, Maria ainda virgem, né? E a gente sabe que Jesus não tinha aí o DNA de José, né? Jesus tinha o DNA de Deus. E Maria, após ter tido Jesus, a Bíblia diz que ela casou-se com José antes disso, né? Aliás, a Bíblia não diz que eles casaram, né? Que José tomou Maria para esposa, que é diferente. E José é mais velho, por isso ele morreu cedo, né? E Jesus cedo teve que assumir a família trabalhando para sustentar seus irmãos. E, inclusive, quando Jesus está na cruz, antes de morrer, ele conversa com João, o apóstolo do amor, e diz assim: homem, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho, né? Jesus dá Maria para ser cuidada por João, porque até aqui Jesus era quem cuidava dela, e Jesus tinha o maior carinho e cuidado com a sua mãe, apesar de alguns textos que nós encontramos na palavra de Deus, né? Onde Jesus é um pouco duro com ela para que evitasse o que acabou acontecendo, que era uma idolatria a Maria, ou mariolatria, né? Existem aí algumas facções da Igreja Católica que são mariólatras, né? Que seguem Maria e não, aí tem como seu Deus Jesus, mas sim Maria. Mas isso está errado, né? Isso está errado, não quer dizer que a nossa querida irmã Maria, mãe de Jesus, não tenha sido santa, entendeu? Não quer dizer isso, isso não quer dizer, quem diz isso está dizendo uma bobagem, né? Eu acredito na santidade de Maria, eu acredito na santidade de Pedro, na santidade de João, na santidade de Tiago, na santidade do apóstolo Paulo, né? Para mim todos eles foram homens santos e a Bíblia fala sobre isso, né? Os santos homens de Deus. Então, a Bíblia fala isso de maneira muito clara. Então, não seria correto você afirmar que Maria não foi santa. Não seria correto, tá? A verdade, a idolatria é comparada à prostituição. Sim. Por quê? Porque
a igreja é a noiva de Cristo. Por isso. Então, a noiva de um homem não pode amar outra pessoa. Entendeu? Então, se você é noiva do seu marido, mas você ama outra pessoa, você se prostitui com outra pessoa ou com o seu marido. Porque uma noiva não pode ter dois noivos, né? Não pode ter. Então, quando Jesus fala que a igreja, né, ela é a noiva de Cristo, ela está falando que ela deve dedicação exclusiva, amor exclusivo a Jesus, né? Reverência a Jesus. A Bíblia fala sobre um intercessor na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, né? E ela fala que nós temos dois intercessores. O primeiro é o Espírito Santo e o segundo é Jesus Cristo de Nazaré. Esses são os dois intercessores que nós temos. Por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que pedimos em oração em nome de Jesus, receberemos, né? Então, o nosso intercessor é Jesus. Isso a gente precisa aprender. Por isso que quando a gente ora, a gente diz: Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Senhor, em nome de Jesus, né? Então, a gente busca a Jesus, ele é o nosso intercessor, né? Tem até uma passagem do Velho Testamento, eu já citei ela aqui para vocês, eu vou falar sobre ela de novo. Quando Moisés pede a Deus para ver a sua face, Moisés conversa com Deus e fala: Senhor, eu queria ver o Senhor. E Deus fala para Moisés que ele não pode, porque a sua santidade iria matar Moisés, né? Porque a nossa carne é muito pecaminosa e ela não pode ver a Deus. Então, a Bíblia diz que ali naquele lugar tinha uma rocha fendida, né? E então o Senhor fala para Moisés: olha, você entra nessa rocha aí, se esconde, eu vou passar atrás de você. Depois que eu passar, você então vira e vê as minhas costas. A Bíblia diz isso. Então, o que é que simboliza a rocha fendida? É Jesus. Jesus é a pedra, né? O Gilmara, Jesus é a rocha. Então, em Jesus, nós temos acesso a Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, isso está ali em João, capítulo 19, verso 30, o verso 31 disse que o véu se rasgou de cima para baixo. O que é o véu? O véu é o impedimento que as pessoas tinham de ter acesso a Deus, a não ser pelo sacerdote. Então isso foi quebrado e agora todos nós em Jesus temos acesso a Deus. Então quando você ora, né, muito importante você aprender, você orar, dizer: Senhor, em nome de Jesus eu peço para entrar na tua presença. Então pela intercessão de Cristo, eu e você temos acesso a Deus. Amém? Então, pela intercessão de Jesus. Pastor, mas o senhor, eu vinha falando no começo, e você podia perguntar, diz assim: você saiu do raciocínio, aonde nós aprendemos na Igreja Católica Apostólica Romana, nós aprendemos que era Virgem Maria. Mas é verdade, Maria era virgem até que Jesus nasceu. Então, a sua virgindade é atestada, por isso Jesus não é filho de um homem, ok? Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo cobriu Maria com a sua sombra. Então, Jesus foi trazido num óvulo do céu de Deus e colocado dentro do ventre de Maria, entendeu? Então, Jesus não tem o DNA de José, porque José não havia tido nenhum tipo de relação sexual com Maria antes, né, do nascimento de Jesus. A gente conhece a história e a gente já leu que José, quando descobre que Maria está grávida, ele está tomando-a para a esposa, né? Bom dia, Ana Luísa Barros. A Bíblia diz que José quer deixá-la secretamente e então ele é visitado por um anjo dizendo para ele: olha, não abandone Maria, porque o que está no seu ventre é santo, ok? Porque ele é santo. Então, a santidade de Maria, isso a gente deve reverenciar, né? Reverenciar, e a gente pode amar a Maria, sim, ok? Mas existe então, qual é a diferença entre o amor, o respeito e a idolatria? Né? A gente está em Marcos, capítulo 3, verso 31, tá?
Então, qual é a diferença entre o amor e a idolatria? Eu vou pedir para as irmãs aqui, né? Tem um monte de irmã aqui que tem um carinho pela Maria, mãe de Jesus, tem um amor grande por ela. Aí eu pergunto para você, se o que você tem pela Maria é amor, certo? Amor, então você ama a Maria, assim como o pastor Santo também ama a Maria. Você ama o seu marido? Porque a gente está falando de amor. Mas quando você quer um dinheiro para ir no shopping, você fica de joelhos na frente do seu marido, junta suas mãozinhas e diz: marido, eu te peço, me dá um dinheiro que eu quero ir para o shopping, meu querido marido que eu amo e reverencio, e estou aqui agora de joelhos pedindo a tua intercessão diante de Cristo para que você me dê um dinheiro. Você faz isso? Não. Por quê? Porque isso é idolatria, isso não é amor. Você acende uma vela para o seu marido? Meu marido, eu vou acender uma vela para você, para que você me veja aqui no cantinho e me dê uma bênção. Você faz isso? Não. Por quê? Porque seria idolatria, né? Então, mesmo você amando o seu marido, você não fica de joelho para pedir as coisas para ele. Faz? Não. Por quê? Porque senão é idolatria, né? Ó o Tiago. Santo cartão Master Black. Então, Maria, quando ela morreu, e você precisa lembrar que Maria não ressuscitou, quem ressuscitou foi só Jesus, né? Então, Maria, quando Maria morreu, ela dormiu e ela está dormindo, esperando a ressurreição dos santos. Amém? Então, a Maria, ela está dormindo, não adianta você querer falar com ela, porque ela está dormindo. Então, você pode amar Maria e isso não é pecado. Ai, mas eu amo a mãe de Jesus. Eu também amo, mas eu não peço nada para ela, porque se eu pedir alguma coisa para ela, a intercessão dela, eu a estou idolatrando. E a Bíblia diz que a idolatria é pecado, né? Então, o primeiro mandamento, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso de número 1, está escrito assim, ó: somente ao teu Deus adorarás. Por que ela e os apóstolos são santos, irmão? Porque eles foram santos homens de Deus. Tem muita gente hoje que também, se tivesse naquele tempo, seria tomado como santo. O que você diria de um homem que ora por um aleijado e o aleijado anda? Você dizia um santo homem de Deus, você não vai falar isso? Um homem que entra no meio de um lugar onde tem um monte de pessoas cheias de demônio e esses demônios caem por terra, né? E as pessoas são livres. Por quê? Por causa do poder e da santidade daquele homem que está andando ali. Então, seria errado atribuir santidade a esse homem? Não. Sim, Eliana, essas aparições de Nossa Senhora são espíritos enganadores, sim. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para você, nem tudo é o diabo, a maioria das vezes é os homens. Se vocês observarem, existe um livro do padre, o padre que presenciou aquele fato da aparição de Maria lá em Portugal, que eu não me lembro agora como é o nome do lugar, tem um lugar que inclusive foi feito um lugar de adoração e aquela coisa toda. Tem um padre lá dizendo que aquela história é mentira, que a Igreja Católica, os caras daquele tempo, e veja, na minha opinião, isso não tem nada a ver com a Igreja, são os homens. Fátima, obrigado, Tatiane. Né? Se não é a Igreja, eu acho que atribuir isso à Igreja é errado. São os homens daquele tempo, criaram ali um grande comércio para ganhar um monte de dinheiro. Entendeu? Então, inclusive, a história diz que a moça que foi a que sobreviveu, né? Não, Maria Luísa Fogagnoli, Maria não intercede por nós diante de Jesus, porque Maria está dormindo. Entendeu? Maria está dormindo, né? Maria está dormindo. Então,
Aquela moça, inclusive, ficou reclusa para ela não sair, para não contar a verdade, que aquele troço era uma baita de uma farsa. Tem um livro de um padre, né, que era do Santuário de Fátima, que presenciou, dizendo a farsa de Fátima. É só você procurar. Você lê, você vomita, ver o que os caras fizeram, os homens fizeram para enganar as pessoas. Né? Não, irmã Helena Fidelis, o livro de Apocalipse não fala de Maria. Entendeu? Não fala de Maria, é uma alegoria aquilo, não está falando de Maria. Né? Então Maria não ressuscitou, Maria morreu e está dormindo. Tá? Então quem é o nosso intercessor? Então no livro de Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui, no capítulo de número 8, é que eu não sei qual é o versículo, Laine, eu preciso achar que eu não me lembro. Romanos 8, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, 8:26. Coloca aí, Lohane. 8:26. 8:26. Vou pedir para o bebê colocar aqui, você vai ver, ó, Romanos 8:26. Leia aí junto comigo, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quem é o nosso intercessor? O Espírito Santo de Deus. Entendeu? O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso intercessor. Aí a gente vai ali no verso 33, no mesmo capítulo, Lorraine, agora o verso 33, diz assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Então Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo, né, o 27, 26 e 27, o Espírito Santo intercede por nós, e aqui no verso 34, ele fala que Jesus Cristo também intercede por nós. Então, você marca aí na tua Bíblia Romanos 8:27 e Romanos 8:34, e você vai encontrar aqui os dois intercessores que nós temos. Então, quem são os nossos intercessores diante de Deus? Irmão? Quem são os dois intercessores diante de Deus? Os nossos intercessores são o Espírito Santo, tá? E Jesus Cristo de Nazaré. Os discípulos de Jesus também estão dormindo, Jurema. Também estão, todos dormindo. Ok? Só tem três pessoas que foram levadas ao céu vivas, tá? Que é Enoque, Moisés e Elias, só, tá? Então, a gente precisa observar isso, ok? Com clareza. Você não pode pôr o teu coração nas coisas, porque senão você vai ser enganado. Tá? Então, o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo intercede por nós, entendeu? E Jesus Cristo intercede por nós. Então, quando você faz a sua oração, você deve pedir a intercessão do Espírito Santo e você deve pedir a intercessão de Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, a única maneira que a tua oração tem de chegar diante de Deus é em Jesus. Não tem outra. Então, a gente aprendeu errado, tá? A gente aprendeu errado. Então, a gente precisa aprender certo, entendeu? Não, Silvia Helena, Maria não pode interceder por nós através de Jesus. Maria está dormindo, tá? Maria está dormindo. Então, a gente pode amar Maria, a gente pode lembrar dela dentro do nosso coração, mas nós não podemos ter uma fotinho dela, nós não podemos ter aí uma imagem dela, porque aí é pecado e Jesus não se agrada disso, né? Então a gente não pode ter esse tipo de coisa conosco, tá bom? Ah, pastor, mas eu tenho uma foto de Maria e eu gosto, eu não consigo pensar em perder ela. Então o que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus,
Pedir para o Espírito Santo tirar esse sentimento do teu coração para que ele então liberte você desse sentimento. Entendeu? Por quê, pastor? Porque a gente deve amar somente ao Senhor nosso Deus. Entendeu? Desde a Maria não passou pela porta estreita, né? Porque Maria, ela é a mãe do Senhor Jesus Cristo e ela foi tomada em santidade, eu creio, e ela está dormindo e no momento certo ela vai subir e ser levada a Deus, né? E lá ela vai receber o seu galardão por tudo que ela fez. Eu não tenho dúvida disso nenhuma. Entendeu? Então, a idolatria é diferente do amor. Ah, eu amo Maria. Beleza, mas você vai fazer novena? Você faz uma novena pro teu marido? Faz novena pro teu pastor? Você ama seu pastor, você faz novena pro seu pastor? Não, claro que não. Por quê? Seu pastor não é Deus. Você faz novena pro seu marido? Não, por quê? Porque ele não é Deus. Você faz para Maria? Faço. Mas por quê? Ela não é Deus. Entendeu? Então a gente precisa observar a Bíblia para a gente não errar. Tá? Para a gente não adorar. Então amar é diferente de adorar. Tá legal? Amar é diferente de adorar. Agora você não pode desrespeitá-la, nem a sua memória. Tá? Quando você desrespeita, você está pecando também, não deve fazer isso. Tá bom? Então, a gente observando aqui, agora no texto, né? A gente já explicou direitinho, né? Agora a gente volta aqui para o texto e a gente lê o texto e diz assim: chegando então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. Jesus estava num lugar pregando o evangelho e tinha ali muita gente. Então a mãe de Jesus e os seus irmãos vieram lá fora, na porta, batendo e falaram: olha, vai lá e chama Jesus e diz que a gente está aqui fora. A mãe dele e os irmãos estão aqui fora, querem falar com ele. Então Jesus se utiliza dessa situação para ensinar. Para ensinar todo mundo, tá? Então veja o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele respondendo disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Então eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você é irmão de Jesus? Você é irmão de Jesus? Você se considera um irmão de Cristo? Sim ou não? Você se considera um irmão de Cristo? Sim ou não? Estou fazendo uma pergunta, agora a gente já mudou de assunto, presta atenção aí no texto. Você se considera um irmão de Cristo de verdade? Você acha que você realmente é um filho de Deus? Porque quem é filho de Deus é irmão de Jesus. Eu acho que essa é a parte mais importante do ensinamento agora, é essa. Então, se você tem como seu irmão mais velho Jesus, o que acontece na sua vida? Olha o que Jesus diz. No 34 ele diz assim: e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então Jesus aponta para todos aqueles que estão do lado dele e diz assim: ó, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Por quê? Jesus se utiliza, ele está sendo desrespeitoso com a sua família? Não. Ele não deixou de amar a sua família. Jesus amava a sua família, você pode ter certeza disso. Porém, ele estava ensinando que a nossa família são os nossos irmãos em Cristo. É uma nova família, por isso Jesus veio trazer um novo testamento. Entendeu? Por isso, né? Nós aprendemos o que a gente aprendeu?
que quem faz a vontade de Deus é filho de Deus. Jesus disse: quem é filho de Deus guarda as suas palavras. Então nós precisamos guardar as palavras do Senhor no nosso coração e as colocar em prática, e quando a gente fizer isso, seremos então filhos de Deus. Então veja como é simples. Veja como é simples, não é difícil, é simples, né? Quando nós podemos nos considerar filhos de Deus? Nós podemos nos considerar filhos de Deus quando nós estivermos fazendo a vontade do nosso Pai. Tá vendo? Você faz a vontade de Deus? Você guarda os seus mandamentos? Você ama o Senhor acima de todas as outras coisas? Você ama o teu próximo como a si mesmo? Você faz isso? Hã? Sim ou não, irmão? Então, se você ama a Deus acima de todas as outras coisas, todas e todos, né? Acima de todas as outras coisas e de todos os outros seres vivos da terra, você ama a Deus. Teu amor está acima de todos, né? Tua prioridade é Jesus. Você ouve a palavra de Deus e você põe ela em prática. Você não fica discutindo, brigando. Você está lendo a Bíblia. Você está vendo o que Jesus está falando para você. Esse texto que eu estou lendo, verso 34, 35, está em vermelho na minha Bíblia. Por quê? Porque Jesus disse ele verbalmente. Ele verbalizou isso. Entendeu? Então ele está dizendo: qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, quando você está ouvindo a palavra de Deus e colocando ela em prática, quando você está ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo e fazendo com que ela aconteça na tua vida, você está sendo um bom cristão, um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom vizinho. Você não mente, porque a Bíblia diz que você não pode mentir. Você não engana, porque a Bíblia diz que você não pode enganar. Você não dá o golpe nas pessoas, porque a Bíblia diz que você tem que ser honesto. Você não trai o seu marido, porque a Bíblia diz que os adúlteros não vão entrar no reino dos céus. Você não rouba nada, porque a Bíblia diz que o ladrão não vai entrar no reino do céu. Você não mente nunca, porque a Bíblia diz que os mentirosos não vão entrar no reino do céu. Você não fica falando mal com dolo das pessoas, porque a Bíblia diz que os maldizentes não vão entrar no reino do céu. Então veja, a Bíblia nos dá vários parâmetros para que nós possamos nos colocar como filhos de Deus, desde que nós os cumpramos todos, sem exceção. Você não é um bêbado, porque a Bíblia diz que os bêbados não entram no reino do céu. Você não come demais, porque a Bíblia diz que glutonaria é pecado. Você não fica julgando os teus irmãos aí, sem saber do que está falando, porque a Bíblia diz que você deve julgar segundo a palavra de Deus. Entendeu, irmão? Então, quando você se enquadra dentro da palavra de Deus, você não cerra o teu coração quando você tem dinheiro e vê alguém passando necessidade. São coisinhas que você precisa observar. Oi, Carlos. Você precisa observar isso. Você precisa observar a palavra de Deus e colocá-la em prática. É isso que você tem que fazer. Então você não adianta, eu já ensinei vocês, vou falar de novo, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser ouvintes indolentes, nós devemos ser crentes praticantes. Nós devemos praticar a palavra de Deus. Colocar ela em prática diariamente. Nós temos que aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador todo dia. Sabia? Se eu fosse no culto todo dia e o cara fizesse apelo todo dia eu ia aceitar Jesus. Jesus, me aceita aí de novo, porque hoje está feio o negócio. Né? Senhor, me perdoa porque eu pequei de novo. Jesus, hoje meu dia foi ruim.
né? Então, a gente precisa cumprir o evangelho na nossa vida. Entendeu? Nós precisamos fazer com que a palavra ela aconteça dentro do nosso coração. Entendeu? Então, a gente, irmã Luísa Ferreira, se eu ficar olhando para a câmera, eu não consigo ler o que você está escrevendo. Entendeu? Eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando o que vocês estão escrevendo para responder a pergunta de vocês. Se eu ficar olhando para a câmera assim, ó, daí eu não consigo ver vocês. Então, eu sei que fica ruim eu olhando para baixo, mas ou eu olho para baixo e respondo vocês, ou eu fico olhando para a câmera aqui, dando oi, mostrando os meus olhos. Entendeu? Rafael, mas a gente não consegue colocar isso aí ainda. Nós não conseguimos ainda esse feedback que a gente está esperando aí para melhorar essa situação. A gente não conseguiu ainda, tá? Então precisamos melhorar a nossa câmera, mas nós estamos fazendo devagarzinho aqui, que aqui não tem profissional, que nós somos tudo amador e a gente vai fazendo as coisas o melhor que pode, tá? Então, desculpa aí se você fica meio chateado porque eu não fico olhando para a câmera, para você ficar vendo os meus olhos, mas eu tô lendo os comentários, eu tô com os telefones aqui que estão no YouTube, daí eu tô no YouTube aqui, os 2 Facebooks aqui, eu tô olhando os comentários de vocês para responder, né? Então, ou eu respondo vocês e interajo, ou eu fico olhando para a câmera aqui bancando o jornalista, né? Não dá, né? Entendeu? Então, a gente precisa colocar a palavra de Deus, todos nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Ok? Precisamos praticar o evangelho todos os dias. Tá bom? Todos os dias nós precisamos praticar o evangelho. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que Jesus disse que se alguém pecar contra você 70 vezes 7, vir toda vez se arrepender e pedir perdão, você tem que perdoar. Por que que isso acontece? Porque você faz isso. Quando você mente, quando você engana, quando você vai atender o telefone e fala que você não está em casa, você está mentindo. Né? Então, tem muitas coisas que estão dentro da nossa vida que a gente precisa retirar. Então, nós vamos sendo mudados a cada dia. Ninguém vira santo do dia para a noite. Entendeu? Ninguém vira santo. Eu aceitei Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador, pronto, agora eu estou santo, salvo. Não, mentira. Entendeu? Não. A nossa salvação, escuta aqui, agora eu vou falar olhando para você, aqui bem no fundo dos seus olhos, presta atenção. Escute aqui o que eu vou te dizer. A nossa salvação é conquistada dia a dia. A nossa salvação precisa ser buscada dia a dia, um dia de cada vez. Ok? Um dia de cada vez. Nós precisamos buscar a salvação um dia de cada vez. Você precisa aprender a viver um dia de cada vez. Para de se preocupar com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje. Faça o que você pode fazer hoje. Amanhã, quando você acordar, você vê o que você vai fazer. Entendeu? Então, não fica preocupado com o dia de amanhã. Corrija a tua vida hoje, naquilo que você pode. Se você varreu o chão e depois você olhou e você viu que o chão ficou um pouquinho sujo, depois você vai ali e limpa aquele lugarzinho que ficou sujo. A nossa vida é assim. A gente não consegue limpar tudo de uma vez. Eu essa semana lavei o meu carro, que ele estava muito sujo, muito sujo. Eu peguei, passei a VAP, passei um paninho com sabão nele por fora, né? Porque o meu carro é vermelho, ele aparece bem a sujeira. Depois que eu terminei, ficou uns pedacinhos assim de sujeira. Eu olhei e falei, eita. Eu peguei um paninho seco, fui lá e tirei a sujeira. Que não ficou perfeito. Irmão, ninguém é perfeito. Você nunca vai ser perfeito. Nós somos pecadores e vamos continuar pecando até Jesus voltar. Mas, quando nós temos a consciência do pecado, nós devemos nos arrepender dele, pedir perdão e seguir em frente. A Bíblia diz assim, aquele que caiu, levante. E quem não caiu, cuide para que não caia. É o que a Bíblia diz. Ninguém é perfeito, irmão. Ninguém é santo. Não existe uma igreja 100% cheia de santo. Não existe.
Por que que você está aqui? Porque você é um pecador, porque você é uma pecadora. Por isso que você está aqui. Para você conhecer a verdade, porque tem muita coisa que você nem sabia, você está aprendendo agora. Eu vou contar uma coisa para você. Ontem, quando eu estava tomando banho, eu estava conversando com Jesus sobre o livro de Gênesis, e eu converso com o Espírito Santo. E eu estava falando com o Senhor sobre o livro de Gênesis, a passagem do capítulo 1 para o capítulo de número 2, onde tem um advérbio de dúvida que fala ali no capítulo 1 do capítulo 2, no verso 1, na parte A do texto, está escrito então, vírgula, no texto original. E a maioria das Bíblias mais novas não tem esse advérbio de tempo, que é o então, que quer dizer depois. E eu estava conversando e o Espírito Santo disse para mim, mas aonde você encontra ponto e vírgula no texto original? Olha o que Deus falou para mim ontem quando eu estava tomando banho. Ele falou, filho, olha o texto original, pega a Torá e lê o livro de Gênesis no hebraico. Aonde você encontra o ponto e vírgula? A Bíblia foi pontuada e virgulada, foi colocada nessa maneira quando os estudiosos a dividiram em capítulos e versículos para que ela pudesse ser lida mais facilmente. O Espírito Santo falou isso para mim ontem, porque eu estava questionando Deus a respeito da vírgula e ele disse que no hebraico não tem vírgula. Entendeu, Gisele Bueno? Ele disse não tem vírgula. Não existe capítulo 1 e capítulo 2 no hebraico. Na Torá não tem. Só tem o texto escrito, que ainda é escrito de trás para frente. Você sabe que o hebraico é de trás para frente. Entendeu? Então a pontuação foi aplicada por nós aqui ocidentais, lá não tem isso. Veja o que Deus falou para mim ontem, porque para tirar uma dúvida minha, né? Ontem você viu, eu estava tomando banho e eu estava conversando com Jesus. Quando você toma banho, você conversa com Jesus? Quando você está tomando banho, ó, eu estou dentro do texto aqui, eu não estou saindo uma vírgula do que eu estou te falando. Quando você toma banho, você está falando com Jesus? Quando você toma banho, você está pensando no texto, você está pensando nas dúvidas que você tem sobre a aplicação gramatical do texto? Aí você pergunta por que o pastor Santo tem tanto conhecimento, por que o pastor Santo fala as coisas com tanta sabedoria, porque a maioria das coisas eu aprendo com o próprio Senhor. O Espírito Santo me ensina. Eu vou buscar o texto e falo, Senhor, aí o Senhor fala para mim, eu tenho uma Torá, até ela não está aqui, ela deve estar ali. Eu ganhei de presente, eu não sei quem que me deu, mas eu tenho uma Torá aqui. E o Senhor falou para mim, pega a Torá, e eu fui pegar. E aí ele tem uma página, ele vem original no hebraico, e outra página ele vem traduzido do lado com duas traduções diferentes. Eu fui ler ela, fui ver. E eu então entendi o que Deus falou para mim. Eu entendi o que Deus falou para mim. Que a escrita em português tirou os pontos e vírgulas, fazem muitas vezes, entendeu? Fazem muitas vezes que você se equivoque, porque uma vírgula no texto em português ele muda todo o contexto. Só que quando a gente lê no hebraico, no escritor, quando Moisés escreveu, ele não colocou vírgula, porque o Senhor estava contando uma história para ele e ele simplesmente foi anotando. Entendeu? Então, tem muita coisa que a gente não consegue entender que somente Deus vai explicar para a gente. Então, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Quando fazemos parte dessa família de Jesus Cristo, nós estamos então em comunhão com Deus. E o Senhor, Ele vai nos ensinando a cada dia. O Senhor vai nos mostrando as coisas a cada dia, como é importante você prestar atenção nas coisas. Porque a gente olha, mas você não está vendo o texto original como ele foi escrito. Entendeu? Você não observou como foi escrito lá. E não foi esse cara aqui que escreveu, é outro. Então, quando você consegue entender quem escreveu, como ele fez e por quê, você vai começar a conhecer a palavra de Deus. Você vai começar a entender as coisas do Senhor.
né? Você vai entender por que é só o judeu que fala que existe duas criações, porque o judeu, quando ele lê o livro de Gênesis, ele lê ele inteiro como uma história, não tem ponto, vírgula, capítulo, versículo, não existe, isso só tem na Bíblia. Na Torá não tem. Então eles veem de outra forma, porque eles veem da maneira original como foi escrita. Você entendeu? É simples, irmão. É muito simples a gente observar as coisas que o próprio Espírito Santo nos ensina. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar dentro do verso 35. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E estar dentro da vontade de Deus é estar em comunhão com Deus. Não é estar em comunhão com Fátima, estar em comunhão com Chico, estar em comunhão com Francisco. Tem muita gente que está em comunhão com a Fátima, por exemplo. Está como o moço escreveu aí, lendo as profecias de Fátima, em vez de ler a Bíblia. Porque as pessoas são curiosas e têm uma curiosidade de saber o destino, daí eles vão na sortista, eles vão aqui, vão ali, vão lá ler livros que não têm comprovação histórica absolutamente nenhuma. Em vez de ler a Bíblia, em vez de buscar Jesus Cristo para ser salvo, eles vão ler as profecias do Chico, as profecias do Francisco. Lê a Bíblia, irmão. Só a Bíblia é verdade. Só a Bíblia traz salvação e só Jesus pode salvar vocês. Amém? Deixa o pastor orar. Feche seus olhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção. E hoje, meu Deus, eu quero fazer uma oração especial, porque eu me comprometi com a minha igreja toda sexta-feira, Senhor, fazer uma oração de libertação. E eu quero hoje orar por eles sobre isso. Eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, repreender o espírito da pobreza. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreender, papai, em nome de Jesus Cristo, o espírito da miséria que tem tomado conta das pessoas, dos irmãos. Em nome de Jesus, eu mando que cesse, que saia e que vá embora em nome de Jesus todo o mal e toda a ação do mal. Que seja quebrada toda a articulação maligna na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa estar quebrando, que o Senhor possa estar lançando por terra, em nome de Jesus Cristo, toda maldição contra o povo de Deus, contra as pessoas que estão comigo, as minhas ovelhas, os meus seguidores. Eu peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa trazer a eles a bênção sobre a água que eles estão colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar a nossa casa, que o Senhor possa abençoar a nossa família, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas do trabalho, que o Senhor possa abrir uma porta de trabalho para quem está desempregado, que o Senhor possa melhorar as vendas daquele comércio que está com dificuldade, daquele irmão que sai no comércio porta a porta, que o Senhor possa alcançar cada um deles e os abençoar em nome de Jesus, abençoando o trabalho das suas mãos, abençoando o seu coração, para que ele seja santificado pela tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diz comigo, amém. Deus abençoe vocês e a gente está aqui 2 horas, tá legal? Para o desdobramento a gente vem aqui, tem bastante coisa política para a gente falar hoje aí, tá bom? Sexta-feira, último dia da semana, tá chegando a hora aí, né? E a gente vai conversar bastante à tarde, tá bom? Agora eu vou correr que já tem gente me esperando aqui, tá? Um beijo para vocês, Deus abençoe e até 2 horas da tarde. Tchau!